Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje nós vamos discutir um artigo que saiu no Metrópolis falando sobre as editoras estarem optando por lançar romances mais finos, né, com menos números de páginas, em função da característica de consumo das pessoas, né? As pessoas estão optando por lerem livros com menos páginas, certo? Isso aqui já é uma coisa que eu já tinha falado no canal há um bom tempo atrás, já tinha comentado isso num vídeo, né, há um bom tempo atrás, mas agora foi feito um artigo mesmo falando sobre isso, né? Então eu peguei esse artigo aqui, foi comentado no grupo que a gente tem de conversa, foi mandado para mim, e eu vou trazer isso aqui pra gente debater sobre o assunto, ok? Então, antes de falar sobre o artigo, se inscreve no canal, dê o joinha e compartilhe, loja de camisetas, www.rodrigão1002.com.br. Aqui embaixo em links úteis vai ter ali o link da livraria. O que é esse link da livraria? É um grupo de bate-papo, onde a gente está compartilhando arquivos e fazendo bate-papo sobre literatura. Já tem alguns membros lá, o pessoal já está entrando, já está falando sobre literatura e está acessando ali. A gente faz compartilhamento de arquivos, faz, né, troca ideias e também vai ser troca-troca de livros físicos. Então se de repente tu tem algum livro que tu está a fim de trocar, está a fim de vender, ali vai ser o lugar para fazer isso, ok? Esse grupo é no Telegram, então acesse ali, ok? Não esqueça, por favor, de dar o joinha e se inscrever no canal. Ajuda muito na relevância do vídeo e o comentário também ajuda bastante, certo? Então vamos lá. Sem muitas delongas, vou ler o arquivo, você sabe que isso aqui eu vou longe, compartilhar, eu vou longe falando, né? Cala a boca. Manchete é a seguinte: livros finos viram apostas de editoras para driblar alta de preços. Livros finos e menores tornam-se apostas do mercado editorial para tentar aumentar as vendas que apresentam queda com a alta dos preços. Capaz, né? Capaz. O leitor fiel é apaixonado por qualquer história, tenha ela 100 ou 1000 páginas. O livro Uma Vida Pequena, da editora Record, de Hanya Yanijara, enfim, bateu recorde de vendas, viralizou nas redes sociais com suas muitas 784 páginas. Diga-se de passagem, que diz que é um livro triste dos infernos, mas eu não sei como vendeu tanto, tá? Diz que a história é muito boa, né? Mas a capa é horrorosa, vou deixar a capa aqui desse livro, tá? A capa desse livro é horrorosa. Fizeram o trabalho do livro e tal, sabe? Diz que é muito bom o livro, né? A história é muito boa. Mas, porra, com essa capa aí, pelo amor de Deus, né? Enfim. O mesmo vale para as obras de romancistas, onde 5 livros da série Corte de Espinhos, de Sarah J. Maas, reúne mais de 2.700 páginas. Mas no meio dos gigantes, os livros pequenos ganham cada vez mais espaço, em meio ao fenômeno da crise de atenção. A editora Amarcord lançou recentemente o livro FUP, de Jim Dodge, com apenas 128 páginas. A obra acompanha a inusitada história de um avô bem excêntrico e viciado em álcool, seu neto obcecado por construir cercas em uma pata. Já É Tudo Rio, também da editora Record, de Carla Madeira, conta com 210 páginas e alçou a autora ao estrelato, elencando a lista da Published News e da Amazon por semanas consecutivas. O mesmo vale para Bruxas, da Companhia das Letras, de Brenda Lozano, com 224 páginas. Na era dos conteúdos mais curtos, principalmente com sucessos do TikTok, existe de fato uma tendência e procura a obras menores. Uma análise dos microdados do Exame Internacional PISA 2018, divulgado no ano passado pelo Centro de Pesquisa de Educação Interdisciplinar e Evidências no Debate Educacional, IED, aponta que 66,3% dos alunos brasileiros de 15 e 16 anos não leu um livro com mais de 10 páginas. Cara, aqui com... Ah, meu Deus do céu, cara. Não vamos entrar nisso aqui. Eu não li a matéria antes de ler, né, antes de gravar o vídeo, né? Puta, aí nós vamos entrar num mérito aqui, que bárbaro. Apenas 9,5% dos estudantes brasileiros na mesma faixa etária leram algum material com mais de 100 páginas em 2018. A gente tá muito na merda mesmo, né? As editoras nacionais apontam que, na verdade, as obras menores tratam-se apenas de mais uma opção para o público dos livros. Eu acho que é isso. Em conversa com o Metrópolis, a Rocco, Pensamento e Galera Rocco opinam que a alta no preço dos livros é fator considerável na hora do leitor escolher seu material atual. Afinal, quanto maior, mais caro. Não se trata de uma tendência, mas de uma opção. Procurar editar mais livros menores, com preços padrão de R$ 39,90 e R$ 59,90 em média, e ter mais lucro. Como o preço do papel está alto e teve inúmeros aumentos, chegando a ficar 65% mais caro desde 2019, essa foi uma saída, mais uma opção,
mas não uma tendência, opina Adilson Ramachandra, editor do Grupo Editorial Pensamento. Rafaela Machado, editora executiva dos selos Galera e Verus e do Grupo Editorial Record, explica que o mercado editorial sofreu um impacto após a pandemia da Covid, com um aumento de cerca de 300% no preço do papel, movido em um grande monopólio que espreme a indústria dos livros. Aqui que está o negócio. Como a gente tem um monopólio de papel aqui no Brasil, com apenas uma grande empresa comercializando papel, é mais vantajoso para essa empresa vender celulose para o mundo do que vender papel para o Brasil. E é aí, com a alta demanda de delivery, os custos editoriais estão muito altos. É isso aí mesmo. As editoras acho que têm buscado histórias para conseguir recuperar um pouco dessa margem de lucro, porque os livros mais extensos têm ficado mais caros e a indústria e o mercado editorial têm ficado espremido entre dois monopólios, o monopólio do papel e o monopólio da Amazon, espremendo bastante a margem de lucro das editoras, o que faz com que livros mais curtos sejam mais interessantes. Aqui entre parênteses, né? Livros mais curtos sejam mais interessantes para quem tem o hábito da leitura. Tu lê mais rápido, tu acaba comprando mais, porque se tu vai pegar um livro de 600 páginas, tu vai levar no mínimo 5 vezes mais tempo para ler do que um livro de 100 páginas, né? Que eles querem vender, né? Vai pegar ali um livro de 128 páginas para ler, né? Não é bem assim também, né? Mas enfim, vamos deixar as considerações para o final. O que é um livro fino? O que é, de fato, um livro curto varia a opinião dos especialistas. Um livro de até 120 páginas seria uma novela, não um romance. Creio que até 200 páginas ainda é um livro curto, sem nenhum prejuízo de valor, opina Ana Lima, editora executiva da Rocco. Ana Lima ainda aponta que, mesmo com a chegada dos livros finos, os calhamaços não perdem seu público. No mundo da romantasia, por exemplo, o sucesso de Powerless, da mesma editora, conquistou vendas com suas mais de 500 páginas. Se é verdade que há alguns gêneros onde os calhamaços são bem aceitos, é preciso ressaltar que, quanto mais páginas um livro físico tem, mais caro ele seria, e isso afeta o público que acaba aguardando as promoções para comprar esses títulos. Já Ramachandra aponta que um livro curto varia de gênero para gênero. Um romance de ficção comercial para jovens adultos no formato 14x21 com apenas 120 páginas é pequeno, assim como uma obra sobre a história de Israel com 280 páginas no mesmo formato também seria considerado pequeno. Contudo, o mesmo número de páginas para um romance de uma editora independente que publica ficção literária ou mesmo alta literatura pode ser grande esse número de páginas. Tudo depende do produto editorial e do gênero literário em questão. A gente tem visto esse movimento, tá? Os livros novos, e aí vem essa divisão das situações, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Vocês viram o texto aqui também, mas se vocês quiserem ler de novo, tá aí embaixo, tá? Os livros de fantasia, porque existe uma criação de mundo, tem toda uma situação, normalmente são livros mais longos, tá? Livros de romance histórico, ficção histórica, Ken Follett, enfim, normalmente os caras escrevem mais calhamaço, assim como também tem livros curtos, com histórias mais curtas, dependendo da ambientação, certo? Isso é normal. Autores terem livros mais longos, ok, não tem problema nenhum. Se vocês pegarem aí, o Dickens escreveu o Canção de Natal, tem 136 páginas, é um clássico maravilhoso, né? Então, depende muito do que tu quer ler, sabe? Tem situações de coesão, por exemplo, de texto, porque existe um embromation, existe aquela situação, aquelas digressões que tu fica, o autor fica ali escrevendo, não sai do lugar, não anda. Então também não adianta nada tu ter um livro de 700 páginas que tu fica preso numa imersão e tu não sai do lugar nenhum, sabe? Então aí tem a qualidade do texto também, né? Mas para o mercado editorial, é óbvio que um livro mais curto se torna um produto de consumo mais fácil, porque quanto mais curto for o livro, melhor vai ser para ele vender. Mais barato, consumo mais rápido, né? Aquela história de consumo de esteira. Você vai pegar um livro, vamos pegar, o primeiro que me vem na cabeça agora, vamos imaginar que tu vai pegar o Pilares da Terra, que é da Rocco, então que deu a entrevista, que tem 944 páginas, certo? Se tu for pegar em proporção, é material de livros ali de pelo menos 5 livros. Tempo que uma pessoa normal, né, não leitores mais inveterados, mas uma pessoa mais normal, levaria para ler o Pilares da Terra, é o tempo que ele levaria outros, né, consumir outros 5 livros de 100 páginas. E aí nesse universo que a gente vive hoje, de Instagram, né, de Bookstagram, que tu tem que ler uma quantidade de livros, né, e não de páginas, ou não de qualidade de texto, eu li tantos livros esse ano, tu vai obviamente optar pelos livros mais curtos, para ler uma quantidade muito maior durante o ano, entende?
Por mais absurdo que possa parecer, a gente está vivendo esse momento, né? Porque os caras querem ler uma quantidade absurda de livro. Então, assim, não interessa a qualidade do texto, não interessa o que tu vai aprender, é sim a quantidade de que tu vai ler. Então, li 50 livros esse ano. Nossa senhora, 50 livros de 15 páginas. 15 não, mas de 100 páginas, entende? Então, assim, o que eu penso? Muito está dentro da própria capacidade dos autores de escrever alguma coisa, que daí assim, ó, entendem que essas reportagens aqui, elas vão de encontro até para limitar os autores. Pensem comigo, um autor novo que está escrevendo uma ficção histórica sobre, sei lá, a Guerra de Canudos. Não sei, o cara inventou uma história lá, botou um personagem fictício dentro da Guerra de Canudos. Ok. Chegou na Record para vender o romance dele. A editora-chefe da Record vai dizer, olha, meu querido, o negócio é o seguinte, de acordo com a entrevista que eu dei do movimento do mercado, o preço do papel, não sei o que e tal, o teu romance de 700 páginas não vai dar pra gente vender, não vai dar pra gente publicar, porque ele tem muitas páginas, porque o mercado, aumento do preço do papel, não sei o que, blá, 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 ele vai ser por tanto. Entende? Daqui um pouco, isso serve de argumento até de compra de direitos de produtos dos próprios autores e vai limitando os autores o seu lado criativo, porque o mercado também faz isso, né? As editoras também fazem isso, elas também limitam os autores de acordo com o que eles estão fazendo. De acordo com o outro vídeo que a gente fez, né, falando sobre os 15 livros mais vendidos da Amazon, a gente percebe que os livros de fantasia, apesar de serem serem um estilo de consumo muito específico, de um nicho específico, eles estão fazendo um movimento que há muito tempo não acontecia. Porque essa gama de serem os mais vendidos traz de volta essa ideia de publicar novamente esses itens no Brasil. Ah, pode ser uma literatura, não sei do que e tal. Pois é. Só que, peguem os livros do Harry Potter, por exemplo, tá? Que os primeiros livros eram livros mais curtos, né? O primeiro livro era 200 e poucas páginas, o segundo 200 e poucas páginas, o terceiro 300 e alguma coisa, e o quarto já salta para quase 400 e o quinto dá um salto para quase 600 páginas, quase dobra o volume do primeiro em questão de texto, sabe? Então esse movimento que está acontecendo também fora do Brasil faz com que de alguma forma os leitores aqui, né, os direitos que sejam trazidos para o Brasil acabe aumentando isso. Qual é o problema, né? O problema é que os custos brasileiros aqui são muito altos. Por quê? Porque daí esbarra na desgraça do monopólio do papel. E isso é verdade, tá? A empresa que eu trabalho, né, obviamente usa caixa de papelão para despachar os nossos produtos. É um inferno isso, né? Porque os preços do papelão não param de subir, a gente só vem de um lugar e a gente não consegue ter uma disputa, não consegue ter, né, um mercado trabalhando entre si para poder ter a divisão. É mais ou menos que a preço da gasolina, vem tudo no mesmo lugar e a gente se ferra porque tem tudo no mesmo preço. Então, sabe? Então, assim, o que isso vai acarretar? O que eu vejo, tá? Eu vejo o seguinte: se o movimento de fora do Brasil continuar trazendo, né, obrigando as editoras internas, porque a gente consome muita coisa de fora, né, continuar obrigando as editoras a publicarem aqui, o público vai ter que se enquadrar de acordo com o custo. Ou a gente vai acabar se enquadrando ao mercado digital, que daí o mercado digital acaba sendo mais barato em alguns momentos. No mercado digital, qual é o problema disso? O problema disso é que daí as editoras cobram o mesmo preço do físico, porque daí elas acabam metendo o preço do físico, emparelhar mercado, ganhar mais dinheiro, enfim. Tanto que teve gente lá no vídeo que eu fiz comparando o Kindle e o Kobo, que eu reclamo do preço do e-book, teve um monte de gente, porque tem custo de armazenamento, de arquivo, não sei o que. Cara, pode me dizer o que quiser. É mais barato o arquivo. É só um arquivo. Então, quando vocês começam a olhar essas coisas, vocês começam a perceber que se as editoras quisessem realmente fazer com que as pessoas lessem, né, seria mais fácil incentivar esse negócio. Seria mais fácil crescer esse mercado. Então, tem dessas também. Eu acredito que a diminuição do número de páginas vai necessariamente de encontro a esse outro número que eles colocaram, que é o consumo do mercado através do emborrecimento, vamos dizer assim, do consumidor, que não consegue se concentrar em função do consumo de coisas de TikTok, essas coisas, sabe? De não conseguir sentar. É aquela história do filme, sabe? A galera não consegue sentar para olhar um filme de 2 horas e meia. Não consegue. O filme tem que
tem que ser de uma quantidade tamanha de explosão e coisa acontecendo que a pessoa não consegue se concentrar para ler uma história de investigação ou coisa do estilo. E é mais ou menos a mesma coisa do livro. Ela começa a ler o livro, vai ler as primeiras 5, 6, as primeiras 100 páginas, vai chegar na página 150 e não sabe o que aconteceu nos primeiros capítulos. Porque não está mais acostumado a ler, não tem, né? Só está acostumado com aquelas coisas de rapidez, sabe? E eu acho que esse é o problema. Então a gente tem que ir cada vez lendo mais, incentivando mais, leituras mais difíceis e tal. Enfim, é triste ver isso, sabe? Porque a gente vai se privar de obras, talvez, por causa de decisões editoriais. Isso para mim é complicado. E em contrapartida tem outras obras muito boas que são curtas e que talvez a gente tenha que consumir elas, tenha que procurar outras obras para poder ter acesso a isso, né? Porque também não é o fim do mundo ter com obras curtas, mas vamos lá, né, gente? Tem muita coisa boa que vai ser limada em função desse movimento do mercado. Mas e vocês? O que vocês acham do assunto? Digam aqui nos comentários e me deem a sua opinião, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar. Forte abraço, minha galera!